estudiosos contam que afirmam que a rede, quando era lavada, significava que o pescador queria dar um tempo, uma pausa, que o pescador estava cansado, que o pescador estava desistindo da pesca por um determinado momento. Só que Jesus entrou no barco do Pedro e Jesus estava deste lado, Jesus do outro, e Pedro do outro lado lavava as redes. Não se lavava as redes todos os dias, por quê, pastora? Porque no dia seguinte o pescador ia pescar novamente. Então acredita-se que o fato de Pedro estar lavando as redes que estavam vazias significava que Pedro estava temporariamente desistindo de fazer o que ele fazia todos os dias. Como se Pedro estivesse dizendo: eu não aguento mais. Vou dar uma pausa, estou cansado desse negócio de pescar. Pesquei a noite toda, a madrugada toda, não peguei nada. Vou lavar as redes, vou dar uma parada. Pedro tinha uma pequena empresa de pesca. Aqui ele está lavando rede vazia, mas do outro lado, Jesus acabou de entrar no seu barco. Escute, existem momentos na nossa vida que a gente tem que tirar os olhos das redes vazias e começar a celebrar o barco que está sendo ocupado por Jesus. Porque a rede pode estar vazia, a conta bancária pode estar vazia, a saúde pode estar faltando, os amigos podem ter ido embora, tem muita coisa que a gente perde nessa caminhada. Quando olhamos a rede vazia, o resultado é negativo, as expectativas são frustradas, a bênção que nós esperávamos veio de um jeito completamente diferente. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite: o seu barco não está vazio, porque quem tem a presença de Deus tem tudo o que precisa. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu vou tirar os teus olhos das redes vazias nessa noite. Vou colocar os teus olhos na minha presença. Na minha presença, diz o Senhor, porque eu sou tudo o que você precisa. Pedro passou a noite inteira pescando, pastor, e não pegou nada. Quão exaustivo que é passar uma noite inteira com redes pesadas. Percebe-se então que Pedro não tem peixe, porque a rede estava vazia, não tem peixe. E se não tem peixe, que era aquilo que ele procurou, lutou, batalhou, se esforçou a noite inteira, significa dizer que Pedro não tem o que ele queria. Jesus está atrás do peixe. Pedro não tem o que quer, mas certamente Pedro tinha o que Jesus precisava para aquele momento. Pedro não tem o que deseja, mas tem o que Jesus precisa. Muitas vezes você não tem o que você deseja, mas você tem o que Jesus precisa. Aleluia. A pergunta aqui hoje é simples. Emprestar o barco para Jesus quando as redes estão cheias é fácil. O desafio é, e a pergunta é: quem é você quando as suas redes estão vazias? Quem somos nós quando as nossas redes estão vazias? Entregar para Jesus o que se tem quando se tem muito, quando as redes estão cheias, é maravilhoso. É uma bênção, é fácil. A pergunta é: o que eu entrego quando as minhas redes estão vazias? A pergunta é: eu estou disposto a servir e a entregar mesmo com as redes vazias? Pastor, eu não estou entendendo muito bem. Você vai entender. Será que eu continuo servindo? Será que eu continuo disponível? Será que eu continuo emprestando meu barco para Jesus mesmo quando o milagre não acontece na minha vida? Mesmo quando a promessa não se cumpre? Mesmo quando as coisas que você tem pedido ainda não chegaram? É dessa rede que eu estou fazendo, que eu estou falando. Quem sou eu quando as minhas redes estão vazias? Nós estamos falando de coisas espirituais. Deus está falando nessa noite com
gente que está chorando por redes vazias. Deus está tirando seu olhar da terra nessa noite, colocando seu olhar no céu. Deus está tirando seu olhar das coisas naturais e colocando seu olhar nas coisas espirituais. Deus está dizendo: as redes podem estar vazias, mas eu estou no barco. Eu não perdi o controle da sua história. Para Pedro era um barco, para Jesus era um púlpito. Para Pedro era um instrumento de trabalho, barco. Para Jesus, o instrumento de trabalho de Pedro torna-se a ferramenta para o seu ministério. Porque Jesus tornou aquela praia uma igreja e tornou aquele barco um púlpito. Deus está dizendo para alguém que nessa noite, pastor: eu quero a sua influência. Eu quero os seus diplomas. Eu quero o seu conhecimento. Eu quero a sua mesa, a mesa da sua casa. Eu quero usar os lugares que eu te coloquei. Eu quero usar aquilo que eu te dei. Eu quero usar o que é instrumento de trabalho seu como ferramenta para o meu ministério. Jesus está falando nessa noite. Para proclamar uma mensagem que é maior que você. Jesus está dizendo: prepare-se. Eu vou transformar seu instrumento de trabalho em uma ferramenta de ministério. Por isso que Ele não tirou de você ainda, pastor. Porque seu instrumento de trabalho que Ele deu para você é uma ferramenta de ministério. E Deus dizendo: me dá o seu barco que eu mudo a sua vida. Se você estiver disposto a entregar o seu barco para Jesus, mais pessoas serão alcançadas do que estão sendo hoje. Pastora, por que Jesus entra no barco? Porque quando Jesus chega na praia, a praia vira templo e o barco vira púlpito. Aleluia. Jesus então prega. Jesus libera aquilo que o Pai mandou liberar. O culto é maravilhoso como sempre. O sermão foi poderoso mais uma vez. A multidão parou para ouvir Jesus. O culto termina, a pregação acaba e Jesus olha para Pedro. Pedro ainda estava lavando as redes vazias. Pedro está lavando as redes vazias, mas estava ouvindo a palavra. Porque Pedro estava no barco com Jesus. Pedro estava lavando as redes vazias, mas ele estava ouvindo a palavra que estava sendo liberada naquele culto, naquela praia. De repente você entrou aqui nessa noite com as suas redes vazias, mas você está neste lugar ouvindo a palavra que está sendo liberada. E felizes daqueles que mesmo lavando suas redes vazias, estão aqui nessa noite ouvindo a palavra que Deus está liberando. Aleluia. Aleluia. Queridos, me perdoe se eu estou sendo repetitivo, mas é para alguém aqui nessa noite. Jesus está dizendo: eu quero o seu barco. Aleluia. Deixa eu contar para você um detalhe histórico desse texto que talvez você não saiba. Quando a gente fala que Pedro era um pescador, Pedro não era um mendigo. Pedro não era alguém fracassado, nem pobre, porque era pescador. Pedro era um pescador e Pedro tinha uma pequena empresa de pesca. Muitos e a maioria trabalhavam em barcos que não eram seus. Pedro trabalhava no seu próprio barco. Pedro não estava dando ou emprestando para Jesus qualquer coisa. Pedro estava dando e entregando para Jesus a fonte do seu sustento, aquilo que lhe dava segurança. E Deus está nos dizendo nessa noite: eu quero o seu barco, eu quero o seu barco, eu quero o seu barco. Pastor, então você está dizendo que eu tenho que abrir mão das minhas coisas, do meu emprego, das coisas que o Senhor me deu? Não. Não é isso que eu estou querendo dizer e não é isso que você deveria entender. Jesus não quer o seu barco, Jesus não quer as suas coisas, porque Jesus não precisa de coisas. Por quê, pastor? Porque Jesus não morreu por coisas. Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu por mim e por você. O que Jesus quer então, pastor? Jesus quer o coração de homens como Abraão. Deus quer o coração de homens como Pedro. Deus quer o seu coração por inteiro. É isso que Ele quer, o seu barco, o seu coração, a sua mente, o que comanda a sua vida, o que dá destino à sua vida. Aleluia. Tem gente que só convida Jesus para entrar no barco quando a tempestade chega. Jesus está dizendo: ei, você não está entendendo. Ele está dizendo que Ele quer, na verdade, é o controle do barco, é a direção da nossa vida em todas as circunstâncias.
Jesus quer assumir o controle da sua história. Então deixa Jesus entrar no seu barco. Jesus quer assumir o controle da sua história. E eu pergunto para você, se Jesus não puder usar o que Ele te deu, você acha que Ele vai te dar mais alguma coisa? Se Jesus não pode te dar o que Ele te deu, usar o que Ele te deu, porque tudo que você tem foi Ele que deu para você. Se Ele não pode usar o que Ele te deu, você acha que Ele vai te dar mais alguma coisa? Sabe o que é lindo nisso? Pedro está lavando as redes vazias deste lado, num dia de frustração. Eu gosto de pensar que aquele dia para Pedro era um dia de frustração. Mas Deus usa o que Pedro tem mesmo no dia da sua frustração, porque o Senhor usa o que Ele nos deu mesmo no nosso dia mais difícil. Só nós que precisamos ter cuidado para não perder o dia da vitória por causa de uma noite frustrada. Que às vezes nós nos frustramos hoje e perdemos o que Deus preparou para amanhã. Uma noite de fracasso na nossa pesca, na nossa vida, não faz de nós pescadores fracassados. Por quê? Porque Jesus sempre diz, vamos lá, levante-se, tente outra vez. Jesus vai chegar para Pedro lavando a rede vazia e Jesus diz para Pedro, Pedro, volte para o mar, vá para as águas mais profundas e lance as redes novamente. Volte para o mar e vá para as águas mais profundas. Como se Jesus dissesse para ele, Pedro, o raso não te satisfaz mais. Entre águas profundas. Glória a Deus. Sabe o que Jesus está ensinando para Pedro? Pedro, no raso não tem mais nada para você. No raso não tem mais nada para a sua vida espiritual. Mergulhe em águas profundas. Pegue o seu barco e vá adiante em águas profundas. Suba de nível, Pedro, amadureça. Amém? Amém. Vá para águas profundas que eu vou te mostrar o que eu nunca te mostrei. O que eu nunca te mostrei. Que eu vou te falar o que eu nunca te falei. Que eu vou te falar o que eu vou fazer, o que eu ainda não fiz. Mas eu preciso que tu vá em águas profundas. E eu imagino Pedro pensando. Porque Pedro era assim, né? Eu gosto de imaginar Pedro assim, porque às vezes eu também é. Eu sei, gente, meu espírito já se identificou com Pedro aqui nós dois. E eu gosto de imaginar Pedro pensando, o pescador aqui sou eu. Né? Quem entende de peixe sou eu. Quem é esse carpinteiro aí que entende só de madeira para dizer que eu tenho que pegar o barco e voltar para pescar em águas profundas? Porque quem entende de peixe, eu penso que Pedro deve ter pensado isso com certeza absoluta. Um dia nós vamos tentar para Pedro. Pedro, o que tu pensou quando Jesus mandou? Pega o barco de novo e vai lá para as águas profundas. Mas escute isso. O horário mais provável para se pegar peixe era de madrugada. Por isso que Pedro passava a noite pescando. Exatamente no horário que Pedro passava a madrugada inteira pescando. O que Jesus está dizendo é, Pedro, eu vou te ensinar a não depender daquilo que é provável. Porque era provável pescar de madrugada. Jesus estava querendo ensinar para Pedro a depender daquilo que era improvável, porque ele já era improvável. Mal sabia ele que ele era um escolhido. Pedro, o que eu tenho para fazer não vai ser do óbvio. Pescar de madrugada é muito óbvio. Pegar peixe nesse horário é muito óbvio, todo mundo pega. Vai contrariar a lógica e vai ser um tempo improvável que eu tenho para fazer na tua vida, Pedro. Sabe o que Pedro diz para Jesus? Mestre, nós pescamos a noite inteira, olha Pedro aí. Trabalhamos a madrugada toda. E trabalhamos no original do grego, significa sofrimento e exaustão. Pedro estava sofrendo, Pedro estava exausto. Ele estava muitíssimo cansado. Pedro está querendo dizer, não, Senhor, não foi falta de dedicação, eu me dediquei demais nesse mar. Eu me dediquei a noite toda, a madrugada toda. Senhor, não foi falta de tentativa, eu
tirei a rede vazia, eu joguei a rede no mar de novo. Não foi falta de luta, eu lutei com o mar, eu puxei a rede. Não foi falta de acreditar, eu acreditei, agora vem, agora vai vir. Não foi falta de trabalho. Entendeu, Jesus? Nós sofremos demais. Nós estamos exaustos. É isso que Pedro está dizendo para Jesus. E no versículo 5, que nós lemos, porque o melhor vem agora, né? Mestre, havendo trabalhado a noite toda, foi o que Pedro disse, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Quem tem uma palavra tem tudo. 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 Pedro disse sobre a tua palavra. Era como se Pedro dissesse: eu não tenho mais força, eu não tenho mais vontade, não tenho vontade de nada, só quero lavar a rede e ir embora. Mas, já que é tu, Jesus, que está falando, sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Mudou o barco? Pedro trocou de barco? Não. Mudou o mar? Não. Mudou os peixes? Não. Mudaram as redes? Não. Só que mudou tudo com Jesus chegando. Porque antes Pedro tentou na força do seu braço. Agora Pedro tem uma palavra liberada sobre os braços dele. E quando Jesus libera uma palavra, não muda alguma coisa. Quando Jesus libera uma palavra, muda tudo. Então quem tem uma palavra tem tudo. Jesus está liberando algo novo sobre a tua vida hoje. Jesus está liberando redes cheias sobre a tua vida hoje. E antes de Jesus liberar uma palavra, são as redes de Pedro que precisam do peixe do mar. Antes de Jesus liberar a palavra, as redes de Pedro precisavam do peixe. Depois que Jesus liberou uma palavra, agora os peixes do mar precisavam procurar as redes de Pedro. Porque a palavra foi liberada sobre a vida dele. Já não era mais Pedro, mas sim os peixes que tinham que achar Pedro. E eu estou pregando nessa noite para a gente que saiu de casa hoje dizendo: eu não tenho nada. Escute, você precisa, não precisa de tudo que acha que precisa, você só precisa de uma palavra. Porque quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo. Por que, pastora? Porque Jesus está dizendo hoje: lembre das promessas. Quando eu me converti, eu era uma menina, o pastor Manuel dizia: um dia você vai ser pastor. Eu dizia: sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo. Eu não quero ser pastor, o pastor sofre muito. Lembre das promessas. Lembre das palavras que já foram liberadas sobre a tua vida. Porque aquele que prometeu não é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir. Jesus te visita no dia da tua frustração. Porque expectativas frustradas pode ser muito um motivo para você desistir hoje. Ou então será matéria-prima de um milagre para amanhã. A nossa frustração pode ser a matéria-prima do milagre que nós vamos viver amanhã. Você está autorizado nessa noite a voltar a sonhar. Você está autorizado por Jesus nessa noite sobre uma palavra a tentar de novo. E não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado sempre. Porque com Jesus você pode tentar sempre. Deus está dizendo: você tem uma palavra e vai ser diferente quando é sobre a minha palavra. Pedro agiu debaixo da palavra, mas o milagre não aconteceu porque Jesus liberou uma palavra. O milagre aconteceu porque Pedro obedeceu a palavra que foi liberada. Porque não era só Jesus liberar. Pedro precisava ter fé e obedecer aquilo que Jesus mandou ele fazer. Aleluia. O que eu estou querendo dizer é que tem gente que até tem uma palavra liberada, mas nada muda, nada acontece porque ele não faz nada com a palavra que recebeu.
Não adianta você sair daqui com uma palavra profética liberada sobre a sua vida e você não fazer nada com essa palavra. Tudo vai continuar a mesma coisa. Porque, escute, porque aquilo que é para nós fazer, nós temos que nos levantar e fazer. Aquilo que é impossível é Ele que faz. Era impossível pescar naquela hora do dia. Mas o que era impossível, Jesus lançou a palavra. Deus está dizendo, prepare-se para se mover em fé. Prepare-se para ter atitudes de fé. Tem gente que fica olhando para o céu dizendo, eu estou esperando o tempo de Deus, pastor. Mas irmã, Deus tem a voz, eu estou esperando Deus falar, estou esperando o tempo de Deus. E Deus diz, eu estou te esperando, meu filho também. Por quê? Porque a minha palavra já foi liberada. Deus não vai liberar, Deus já liberou. Deus não vai mandar o Espírito Santo, Ele já mandou no dia de Pentecostes. Pastor, o Espírito Santo vai vir? Não, Ele já veio. Você está atrasado. Deus está dizendo, levanta-se, mova-se em fé. Corresponda à palavra que eu estou liberando sobre a sua vida. O que é possível para você fazer, por favor, você faça. Escute, foi Deus que derrubou o gigante, mas foi Davi que tocou a pedra. Deus derrubou o gigante, mas Davi precisou pegar a pedra, botar a pedra aí, bem no português, tacar a pedra no gigante. Foi Deus que abriu o mar vermelho, mas foi Moisés que tocou o cajado nas águas. Aleluia. Foi Deus que derrubou as muralhas de Jericó, mas foi Josué e todo o seu povo que gritaram. Alguém precisou se mover. Foi Deus que deu vitória para Gideão, mas mesmo com 300 homens, mas foram eles que foram para a linha de batalha. Eles foram para frente. Foi Deus que mandou fogo para consumir o sacrifício, mas foi Elias que preparou o altar para que o sacrifício fosse consumido. Deus sempre precisa de alguém. Foi Jesus que fez Pedro andar sobre as águas, mas foi Pedro que teve que sair do barco com as pernas dele para andar sobre as águas. Foi Jesus que multiplicou os pães e os peixes, mas foi o menino que entregou tudo que tinha nas mãos de Jesus para que o pão e o peixe fossem multiplicados. Foi Jesus que colocou a moeda na boca do peixe para pagar impostos, mas foi Pedro que foi lá pescar o peixe para poder pagar os impostos. Foi Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, mas ela teve que se espremer e ter coragem para tocar nas vestes de Jesus. Foi Jesus que deu vista ao cego de Jericó, mas foi ele que gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que fosse ouvido. Mesmo tentaram parar, ele continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi Jesus que curou o paralítico, mas foram os seus amigos que abriram um buraco no telhado para que ele fosse curado. Ande com amigos que te levam para Deus. Ande com pessoas que te aproximam de Jesus. Ei, igreja, confie na palavra que foi liberada. E Deus está liberando uma porção nessa noite de fé. Fé para lançar as redes de novo. Fé para vencer a frustração. Fé para vencer a decepção e as dores da alma. Fé para abrir mão do cansaço. Fé para derrotar o medo e colocar em prática o novo de Deus. Levante, diz o Senhor, e volte para o mar. Deus está levantando os caídos. Deus está restaurando os cansados, assim como Ele restaurou Pedro. De repente você que está aqui disse, eu nunca mais tento. Eu nunca mais sirvo. Eu nunca mais me disponho. Eu nunca mais me envolvo. Nessa noite, Deus está te dando um ânimo novo. Nós precisamos corresponder à palavra que está sendo liberada. Por quê, pastora? Primeiro, porque se não for você, Deus vai levantar outro. Se não é a gente, queridos, Deus vai levantar outro porque Ele tem pressa. E Ele não deixa de fazer aquilo que Ele tem para fazer, porque nós não estamos disponíveis. Escute, fé não se explica, fé se aplica. No versículo 6, não precisa abrir aí para você. A palavra de Deus diz: isto fazendo,
desviam-se as redes. Amém? Muitas vezes estamos perguntando: Jesus, tu vai fazer quando? E Jesus nos pergunta: e você vai se mover quando? Porque eu só vou fazer se você se mexer. Cuidado para que o tempo de Deus não vire uma desculpa para a sua falta de posicionamento. Porque nós costumamos generalizar: eu estou esperando o tempo de Deus. Ei, o tempo de Deus é agora. E às vezes nós usamos isso como desculpa para nós não nos posicionarmos. Nós usamos isso como desculpa para nós não mudar a nossa história. Nós usamos isso como desculpa para nós não termos um tempo de oração. Nós usamos isso de desculpa para nós não lermos a palavra, porque ainda não chegou o tempo de Deus, pastor. Enquanto você estiver vivo, há tempo para todas as coisas. Enquanto você estiver respirando, há tempo do Espírito Santo de Deus fazer. Enquanto você acordar e estiver vivo, há tempo para Deus fazer nova todas as coisas. Eu declaro e profetivo: vai ser do jeito que você nunca viu antes, no tempo improvável, e vai ser melhor do que você imagina. Temporada de redes cheias, temporadas de redes cheias. Quem crê diz amém. Temporadas de redes cheias. Quando Jesus libera uma palavra, o barco transborda, e quem é abençoado vira abençoador. Aleluia. No versículo 7, a palavra nos diz: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem então ajudá-los. E foram e encheram os outros barcos a ponto de quase irem a pique, a ponto de quase afundarem. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? É que o princípio do milagre é isso aqui. Quantos barcos tinha na história? 2. Não adianta o meu barco estar cheio se lá na praia tem barco que está vazio. Não adianta você estar cheio se quem está do teu lado está vazio. Porque quando você conquista na força do seu barco, no seu braço, o barco enche. Mas quando Jesus libera uma palavra, o barco transborda. Daí você não é mais abençoado somente, você se torna um abençoador. Os barcos que estavam vazios, a volta daqueles barcos, todos eles foram cheios pela pesca que Jesus liberou na palavra. No versículo 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Diante do milagre, Pedro reconhece a sua pecaminosidade. Diante da santidade de Jesus, Pedro então cai em si e acaba reconhecendo quem ele é. Jesus se afastou de Pedro por causa do seu pecado? Não. O que Jesus faz? Jesus se aproxima de Pedro ainda mais. Porque deixar de vir na igreja porque pecou, pastor, é o mesmo de deixar de ir no hospital quando a gente está doente. Não faz sentido. A conta não fecha. E são esses que Jesus procura. Jesus não veio para os perfeitos, mas aqueles que reconhecem as suas imperfeições. Pedro está dizendo a Jesus: eu sou um homem pecador. Mas Jesus está dizendo: eu amo o pobre pecador. Aleluia. Mas Jesus vem e diz a Simão, na parte B do versículo 10, Jesus diz a ele: não temas, doravante serás pescador de homens. Pedro então Jesus começa então a liberar sobre Pedro o seu ministério. Porque quando Jesus entra no seu barco, a menor coisa que acontece é a prosperidade material. E pastor, eu pensei que estava falando de dinheiro, agora eu falei: não. Eu estou falando de vida espiritual. Aleluia. Porque Pedro só começou a construir a sua identidade quando ele teve esse encontro de aproximação com Jesus. Jesus muda a sua identidade. É o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro que depois do Pentecoste foi pregar e 3.000 homens se converteram. Aleluia. É o mesmo Pedro. Lá em Atos 2:36 diz que ele, na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. É o mesmo Pedro que vai passar e a sua sombra cura as pessoas.
É o mesmo Pedro. O Pedro lá que lavava as redes no barco. O Pedro que disse: Jesus, eu sou um pecador, não se aproxima de mim. É o mesmo Pedro. No versículo 11, a palavra nos diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo. Como assim, pastor? Pegaram o peixe, deixando tudo, o seguiram. E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pedro está nos dizendo nessa noite: não adianta a rede estar cheia se o coração está vazio. Por quê, pastor? Porque é de dentro para fora. Peixe era tudo o que Pedro queria. Peixe era tudo que o Pedro estava precisando. Mas Jesus sabia que não era disso que ele precisava de fato. Porque diante da presença dele, as bênçãos materiais perdem o sentido. Porque é ele que providencia tudo. Pedro escolhe a presença. Pedro escolhe estar com ele, o carinho dele, o consolo dele, a direção dele. Deus quer uma igreja desapegada das coisas materiais. Deus quer uma igreja que dependa do milagre dele a cada dia. Pedro então passa a construir uma vida com Deus. Pedro então passa a deixar Jesus a modificar o seu eu de Pedro de fato. Ontem esse pastor pregar e o pastor dizer assim: os discípulos incomodavam muito Jesus. Porque os discípulos não tinham recebido o Espírito Santo ainda. E eu penso que realmente era muito difícil andar com os discípulos. Mas Jesus escolheu justamente esses homens improváveis para que eles fossem moldados. Para que a identidade deles fossem construídas. E Deus nos escolhe porque Ele nos muda. Porque Ele nos posiciona e Ele nos dá uma nova identidade quando nós passamos a andar com Jesus. Como assim, pastor? Olha, quanto mais Pedro andava com Jesus, mais parecido com Jesus ele ficava. Quanto mais a gente anda com Jesus, mais parecido com Jesus a gente é. Quanto mais a gente anda com Jesus, mais a gente fala as coisas que Jesus falava. Quanto mais a gente anda com Jesus, mais as nossas atitudes são semelhantes às atitudes de Jesus. Quanto mais eu ando com Jesus, eu sei falar de fato quem Ele é. Porque só quem tem intimidade com Ele pode falar dele. E o que Jesus queria construir com aqueles homens não era só um legado, mas era uma vida de intimidade. Porque quando Jesus voltou para o Pai, eles sabiam falar de Jesus porque eles andaram com Jesus. Eles viram o que Jesus fez. Então, quanto mais eu ando com Ele, mais parecido eu sou dele e eu posso falar dele. Amém? Porque a gente só pode falar intimamente de quem a gente conhece. E eu gosto sempre de citar isso, né, Ana? Principalmente quando a Ana está comigo. Porque olha como é diferente. Como é que é o teu nome, querido? Lucas, nome do meu filho, nome lindo, né? Nome abençoado. Receba aí, Lucas é abençoado. Pastora, fala do Lucas. Não conheço ele. Não ando com ele. Não posso falar dele. Só sei que o nome dele é Lucas. E que ele congrega com a pastora Geni no ministério Glória de Deus. Eu ia dizer para a glória de Deus, mas também. Ministério Glória de Deus. Só isso. Eu falei, não sei o que ele gosta de comer, não sei onde ele trabalha, não sei o que ele gosta de fazer, não sei nada da vida do Lucas. Agora pergunta para mim, pastora, fala da Ana, Mara para mim. Eu nem sei contar quantos anos faz que a gente cabelo. Mas eu sei o que a Ana gosta de vestir. Ela sabe o que eu gosto, porque quando ela me dá alguma coisa, eu acabei de ver um cachorro dentro do carro. Ela sabe exatamente a cor que eu gosto. Quando ela me entregou, eu falei, nossa, combinou com a minha roupa. E ela nem tinha me visto. Porque ela sabe do que eu gosto. Eu sei o que a Ana gosta de comer. Eu sei onde a Ana mora, eu sei onde a Ana trabalha, eu sei o que a Ana faz. Eu sei a história da vida dela, eu sei as lutas dela. Eu tenho intimidade com ela, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Eu sei especificamente o que eu preciso orar e o que ela precisa que eu ore por ela. Sem ela me dizer, porque eu ando com ela. Andar com Jesus é isso.
Se alguém entrar aqui nessa noite e falar, pastora Geni, por favor, me fala de Jesus. Eu preciso ter propriedade para falar dele. Eu preciso ter vida com Deus para falar dele. Pedro então começou a construir uma vida com Deus. Como nós construímos uma vida com Deus? Queridos, se você não tem uma vida de oração, uma leitura da palavra de Deus, você nunca vai construir nada com Jesus. Pastora, mas eu não tenho tempo. Não me fale sobre tempo. Você não conhece o meu tempo. Não me fale sobre tempo. Porque um dia para mim, se tiver 30 horas, eu não daria conta que eu preciso fazer 24. O mesmo tempo que Deus deu para mim, Deus deu para cada um de vocês que estão aqui hoje. Para que nenhum de nós pudesse nos dar desculpa. Porque você olharia para mim e falaria, nossa, mas o dia da pastora Alessandra tem 30 dias, por isso que ela tira uma hora para orar. O meu só tem 24, não, o meu tem 24, o de você também tem 24. Nós que temos que entender o que é prioridade. Prioridade para Pedro naquele momento era parar tudo o que ele estava fazendo, prestar atenção que Jesus estava no barco dele. E Jesus queria liberar uma palavra sobre ele. Então eu preciso sim ter um tempo de oração, pastor. Eu preciso ter um tempo, mesmo que esse tempo seja sacrificial. Para mim ele é sacrificial demais. Porque se eu não orar na primeira hora do meu dia, na madrugada do meu dia, eu não tenho mais tempo. Porque depois que o dia começa, eu ocupo o meu tempo. Então a minha prioridade, minha primícia tem que ser oração. Pastora, mas por que eu preciso construir uma vida com Jesus? Eu preciso ler a palavra, você precisa ler a palavra. Por que, pastora? Porque a palavra é sua arma de defesa, mas ela também é sua arma de ataque. Quem não lê a palavra não sabe se defender, mas também não sabe atacar o inimigo. Como assim, pastor? Eu vou um pouquinho mais pesado para que você consiga entender. O diabo, ele era um adorador. Um grande adorador. Infelizmente, pastor, nós precisamos usar-se dessa frase. Muitos dentro da igreja, ou melhor, o diabo sabe muito mais dessa palavra do que muitos que ouvem essa palavra. Porque ele teve intimidade com Deus. Então ele conhece a palavra. E quando ele vai acusar eu e você diante de Deus, ele não vai de qualquer jeito, ele vai na palavra. Porque não é bom. E tem mais, de novo, o mesmo versículo, e Deus não é filho do homem para que nem se arrependa. Quando o diabo nos acusa na palavra, Jesus não tem nada para fazer por você. Porque ele não pode voltar atrás da palavra que ele mesmo me deu. Como que eu faço isso, pastor? Use a palavra na sua defesa. Para que você possa usar na sua defesa, você precisa conhecer. Amém. Senhor, o diabo se levantou contra mim, mas a tua palavra diz, aí eu uso a palavra. Glória a Deus. Porque só uma palavra liberada sobre a palavra lançada é que nos traz libertação. Então, Pedro começou a construir uma vida com Deus, andando com Jesus e tomando conhecimento das Escrituras. Como assim? Porque cada lugar que eles iam, Jesus fazia alguma coisa, eles anotavam, eles escreviam. Quando nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, era Lucas escrevendo o que Jesus estava fazendo. Por que, pastor, aqui nos Evangelhos a gente escuta a mesma palavra de forma diferente? Porque Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu, João escreveu o que eles viam, o que eles presenciaram. Então, nesta noite, pastor, eu libero uma palavra sobre essa igreja. Amém. Uma palavra de redes cheias. Eu estou falando de vida espiritual. Porque quando a sua vida espiritual ela é transbordante, todas as outras coisas que são necessárias a você, elas chegam sem você fazer o mínimo esforço. Porque eu tenho certeza que quando Pedro lançou a rede sobre as águas profundas, pouco esforço Pedro fez. Porque os peixes se atiraram na rede. Não é nós que precisamos correr atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de nós. Porque quando Jesus libera a palavra, a bênção nos alcança. E todas as circunstâncias da nossa vida são alcançadas quando Jesus libera uma palavra. E Jesus está liberando uma palavra hoje sobre a sua vida. Que as suas redes não serão mais vazias. Que tudo aquilo que você veio buscar, que tudo aquilo que você tem orado, tudo aquilo que você precisa, Ele conhece todas
todas as coisas. E Ele sim, Ele é o único que pode lhe dar todas as coisas. Por isso, nessa noite, receba em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Levante suas mãos assim bem alto. Existe uma oração, queridos, que é uma oração que, de repente, nessa noite, ou melhor, afirmando nessa noite, eu não posso fazer por você. Quando nós fizemos uma oração de entrega, quando nós entregamos para Jesus aquilo que nos preocupa, assim como Pedro precisou entregar aquelas redes, assim como Pedro precisou entregar o seu barco, ela é algo muito pessoal. E hoje nós falamos de vida com Deus, de construção de vida com Deus, de confiança no barco, dependente das circunstâncias. Pedro esteve com Jesus no barco em circunstâncias diferentes. De repente você que entrou aqui nessa noite tem passado por alguma circunstância na sua vida, porque eu não conheço você, eu não sei por que Jesus trouxe você aqui hoje. Mas existe uma oração que muitas vezes nós precisamos abrir as nossas bocas, porque não sei se você sabe, o primeiro intercessor da sua vida é você mesmo. E se você não tem a prática de orar por você, saia daqui hoje com essa aula na ponta da língua. Porque a primeira pessoa que precisa orar por você é você mesmo. Se você não tem o costume, quando você acorda de manhã, bota a mão na sua cabeça e ore por você e abençoe o seu dia, abençoe as coisas que você vai tocar, os lugares onde você vai pisar, abençoe e determine a bênção sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque pedir oração é fácil. Você é o principal intercessor da sua vida. Depois você é intercessor da sua casa, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, enfim, da sua família, do seu trabalho. Mas primeiro você tem que orar por você. Mesmo que esteja colocando a roupa, mesmo que esteja fazendo alguma coisa mais, ore. E o Senhor nos desperta nessa noite. Porque ainda estamos no tempo que o Evangelho é livre. Ainda chegará o tempo, ou já chegou o tempo para tantos lugares, onde você só pode ler um versículo da Bíblia por ano. Você sabia que existe países assim? Que você precisa pegar uma fila para ler um versículo. E quando você está terminando aquele versículo e o teu olho está com tanta fome, com tanta sede, que você está correndo para o próximo, alguém vem e diz, chega, você já leu o seu. E você precisa esperar mais um ano para ler mais um versículo. Já existem países assim. Enquanto nós estamos aqui pregando, pastor, milhões de pessoas estão sendo assassinadas por causa do Evangelho. Enquanto você está aqui pronto, ou melhor, você está aqui com disponibilidade da palavra de Deus. Ai, pastor, mas eu não gosto dessa linguagem. Filho, tem linguagem hoje. Pastor, mas a linguagem hoje não dá, tem linguagem de viva. Pastor, mas eu gosto da coisa mais antiga, tem a Almeida Fiel. Pastor, mas eu não gosto de letra pequena, tem letra extra gigante, letra grande, letra jumbo. Só não tem desculpa. O resto tem tudo. Pastor, mas eu não gosto de olhar de joelho, olha em pé. Pastor, mas eu não tenho tempo, olha para o trabalho. Ache um tempo para orar. E ache uma palavra para ler. Porque hoje nós ainda temos liberdade. Deus já mudou tudo, eu ia orar. Mas eu vou terminar de falar o que eu vou falar. Amém, glória a Deus. Hoje nós temos liberdade para pegar essa Bíblia. Nós e o pastor, nós temos mais de 30 versões de Bíblia em casa. Isso significa zero de desculpas. Nós temos acesso, nós temos livraria na igreja. Quando eu passo lá e digo, mas eu quero uma Bíblia diferente, eu quero uma Bíblia de uma capa diferente, eu vou lá e escolho porque tem. Mas chegará o tempo que a palavra precisará estar no meu coração. Guarda a minha palavra no teu coração, mas não pecar contra mim, diz o Senhor. Eu não sei você, irmãos, mas eu estou me preparando para esse tempo. Eu comecei a escrever a Bíblia em cadernos. Não sei se a Ana já sabe, eu estou no quarto caderno. Quando eu vou terminar de escrever a Bíblia, eu espero ter tempo de eu terminar. Porque o dia que me tomarem a minha Bíblia, eu sei onde eu escrevi ela. Eu já vi até um plano para guardar ela no lugar. Eu estou escrevendo porque eu sei que vai chegar um tempo que eu vou perder esse acesso. Então você mora num país livre ainda. Você mora num país livre ainda. Em que as portas estão abertas.
Não escuta quem não quer. Não entra quem não quer. Não ora quem não quer. Não lê quem não quer. Mas chegará um tempo, todos irão querer. Mas nem todos poderão. Sobreviverão aqueles que têm a palavra guardada no seu coração. Que têm uma identidade, que sabem quem são em Cristo. Por quê, pastora? Porque nós não pertencemos a este mundo. Você não pertence a este mundo. Por isso que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Por quê? Você acredita em ET? Não, pastor, eu acredito que a gente é um bando de ET, irmãos. Porque a gente não pertence a essa terra. Que doideira, pastor, não é? Mas a Bíblia diz que para o crente a morte é lucro. Feliz aquele que morre em Jesus, irmão, morreu para o céu. Amém. Amém, glória a Deus. Só como que a gente faz isso, pastor? A salvação, ai Deus, é tão criativo. A salvação é individual. Desculpe, eu estendi, né, pastor, mas eu preciso terminar. Ainda bem que Jesus foi tão criativo e disse assim, ó, a palavra é a mesma, a fé, tudo é a mesma palavra em todos os países, mas a salvação é individual, tá? Para que a gente não cuide da vida do outro. Porque já pensou, irmã, se a gente dependesse um do outro para ser salvo? Nós ia ter que ficar vigiando as pessoas. Ai, irmã, não escuta essa música do mundo, se tu escutar, eu não vou pro céu. Irmã, se novela, misericórdia, como que a gente vai pro céu? Não dá. Nós temos que ficar cuidando da vida do povo o tempo todo. Por isso Jesus disse, cuide para que ninguém roube a sua coroa. É tempo de nós construirmos com Jesus uma vida não 100%. Mas para mim tudo nessa terra é passageiro. Glória a Deus. Eu quero morar no céu. Amém. Glória a E Deus. eu vou morar no céu. Eu tenho tanta coisa para perguntar para aquele povo que mora no céu, que olha, não sei nem por onde eu vou começar. Mas Paulo, então, que se cuide quando eu achar ele. Porque tem muita coisa que eu tenho vontade de perguntar para aquele povo no céu. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu quero morar no céu. Amém. Porque eu não consigo imaginar, pastor, servir Jesus a vida inteira e perder a minha salvação. Servir Jesus a vida toda, abrir mão de tantas coisas, ser o diferente, ser o apontado, ser aquele que às vezes levanta risadas, ouvir, eu escuto dentro do meu trabalho, as pessoas falando mal do Evangelho, as pessoas rindo daquilo que Deus está ministrando, as pessoas fazendo pouco caso. Eu servi Jesus a vida toda para perder minha salvação. Não. Eu não estou servindo Jesus para isso. E eu quero encontrar você lá. Eu quero encontrar você lá. Eu quero encontrar você lá, irmão. Você lá, irmão. Nós vamos se encontrar e dizer, oh, não é que veio mesmo negócio. Aleluia. Não é que veio mesmo construir um altar, construir uma vida com Deus e veio. E de repente eu também vou falar, gente, não acredito, não veio. Você sabe, não vou falar isso. Porque a gente não vai julgar, né? Mas com certeza a gente vai sentir falta de mim. Queridos, vida com Deus, salvação não é títulos. Escute, ser salvo não é falar melhor que o outro. Ser salvo não é teologia. Ser salvo não é títulos e nem diplomas. Ser salvo é ter uma vida com Deus. Você pode não ser nada para a sociedade, mas você é alguém para Jesus. Por isso, levante suas mãos e vamos fazer uma oração nessa noite inteira. De repente você precisa se reconstruir. De repente você precisa lançar a sua rede em águas mais profundas. Porque as águas dos pés já não te satisfazem mais. As águas sobre os artérios, sobre os joelhos, não te fazem mais, não te satisfazem mais. E muitas vezes nós precisamos mergulhar. Não tenha medo de ir no profundo com Deus. E às vezes precisa de uma atitude. E essa noite é a noite de atitude. A noite que você vai dizer, Jesus, eu estou aqui nessa noite. E eu decido construir o meu altar contigo. Se você não tem um cantinho na sua casa de oração, construa esse cantinho. Se você não tem um lugar de intimidade, construa esse lugar de intimidade. Se você não tem prática na palavra, por favor, meu querido, tire o tempo para ler a palavra. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede da sua presença. Fome e sede da intimidade com Ele. Por isso, ore comigo nessa noite. Diga, Senhor, eu preciso
Diga, Senhor, eu quero construir uma vida contigo. Senhor, eu quero uma vida de intimidade. Eu quero uma vida de entrega. Porque eu decidi morar no céu. Diga para Ele, eu vou morar no céu contigo, Jesus. Eu quero estar contigo na eternidade. Escute, queridos. Se tem uma palavra que nos dá força para viver, irmão, olhe para mim. Você de rosa está aí. Se lembre todos os dias quando você acorda, mesmo diante das suas dificuldades. Se lembre todos os dias de uma palavra chamada eternidade. Aleluia. Lá não haverá mais dor do Senhor. Lá não haverá mais pranto. Lá não haverá mais fome nem necessidade de nada. Aleluia. Porque Ele irá suprir todas as coisas. Se você estiver sem força, eu faço isso todo dia de manhã, de bom dia, Espírito Santo. Traga sobre a minha palavra, sobre a minha memória, a palavra eternidade. E essa prática me salvou, queridos, me tirou do fundo de um poço, de uma luta terrível, porque eu comecei todo dia a dizer, Senhor, me faça lembrar que existe um lugar chamado eternidade. Amém, glória a Deus. Eu não posso perder minha salvação. Aleluia. E quando você não tiver mais força, você começa a clamar. Pastor, eu não consigo orar. Pastor, eu não tenho força para orar. Escute, eu vou ensinando, eu vou encerrar ensinando um segredo para você. Eu tenho 33 anos de fé. E eu já passei muitas tempestades. Mas a última que eu passei, pastor, eu achei que eu não iria sobreviver. Eu achei que se agora deu, eu preciso abrir mão de tudo que o Senhor construiu em mim. Porque as pessoas estavam me matando. Foi para fechar a porta de igreja, pastor. E quando eu não conseguia orar, o Espírito Santo dizia para mim, só clame o nome dele. E às vezes eu ficava, pastor, 1 hora, 2 horas, sem conseguir dizer nada, e eu só dizia, Jesus, 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 Jesus. E quando a crise de ansiedade vinha, porque eu também sou humana, eu dizia, Jesus, 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 Jesus. Eu fui buscando força nele, eu fui buscando renovo nele, e eu fui vencendo os meus gigantes nele, eu fui me reconstruindo nele, eu fui tomando a minha identidade nele, e eu fui vencendo aquela tempestade, e eu fui vencendo aquele deserto, porque deserto e tempestade não duram para sempre, uma hora vai passar, e eu dizia, Jesus vai passar, Jesus vai passar porque tu está no barco, Jesus vai passar porque tu está aqui, Jesus, isso não vai durar para sempre, eu não posso perder aquilo que eu construí minha vida toda, eu não posso, Jesus, eu estou aqui. É sobre isso que eu quero ensinar você nessa noite. Quando você não tiver forças, lembre que existe algo chamado eternidade. Quando você não tiver como orar, não conseguir orar, apenas clame o nome de Jesus. Porque você clamando o nome dele, todas as coisas que você precisa serão feitas. Porque o próprio nome dele é uma palavra lançada sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Quem recebe diz amém? Amém. Você pode falar o nome de Jesus? Acabou, pastor. Porque o que eu falar daqui pra frente, queridos, daí é da minha pessoa. Eu. O que eu falei pra você até agora vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. O que eu falar agora vai te linguiça, como diz a né? Pastor, por favor. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus possa estar honrando a sua vida, este lugar, em nome de Jesus. Os teus olhos não podem alcançar o que eu tenho para você. Porque sobre um propósito eu te coloquei. Permaneça sobre a minha rocha. Porque é eu que te encho. É eu que te capacito. Cada pessoa que entra aqui é eu que mando. Você convida, mas é
Aleluia. Pequenina do Senhor. Davi, pequenino, né? Oh, meu Deus. Se tornamos uma gigante quando tomamos posse dessa palavra. Tomei posse dessa palavra. Oh, tomei posse. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Se alguém quiser que eu venha ungir, eu vou ungir com óleo. Mas vocês já estão abençoados. Já estão ungidos, já estão abençoados. Vamos dizer aquela palavra. Eu agradeço a Deus. Obrigada, Senhor Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Porque essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Amém.